Ei, Simone, tudo bom? Nossa, tô com um probleminha aqui com a Nádia, não tô conseguindo, ela não tá conseguindo entrar, né? Aí eu tive que desligar e conversar com ela. Não é? Tudo bom, Ivone? Tudo bom, Simone? Vamos ver se chega mais algumas pessoas. Boa noite. Tudo bem, Simone? Tudo tranquilo? Lívia, né? Tudo bom, Lívia? Eu estou aguardando a Nádia entrar, mas a gente vai estar começando, né? Eu vou começar a live. Então vamos lá. Eu geralmente começo com uma música e eu vou estar fazendo isso. Ei, Luana. Cantar uma música antiga, né? Que todo mundo cantava. Acho que todo mundo sabe cantar essa música aqui, ó. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor e acima de tudo é o amor. Oh, belo pra mim quando eu estou a sofrer e as trevas na alma começa a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. Oh, 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 oh. Bom, minha gente, boa noite a todos. É o seguinte, nós anunciamos hoje a professora Nádia, né? Contudo, ela se encontra lá em Santa Catarina e ela me falou da dificuldade da internet. E ainda agora, eu desliguei aqui o Instagram e tentei contactar com ela, mas ela está com dificuldades mesmo de entrar no Instagram. E aí eu disse a ela que estaria começando e quando ela conseguisse, ela entraria, né? E eu passo a palavra para ela. Então, vamos iniciar e aí quando ela conseguir entrar, eu passo a palavra para ela. Muito bem. Ela, mais cedo ela me disse da dificuldade da internet hoje, o tempo não está muito bom em Santa Catarina, e aí eu então preparei alguma coisa. Então a primeira questão, né, o tema que ela colocou é um tema que na verdade eu nunca refleti sobre ele, mas hoje eu, né, quando ela falou da dificuldade, eu procurei então trabalhar algumas questões sobre essa temática, esperançar. Mas primeiro vamos pensar qual é o sentido da esperança, o que significa esperança? A primeira questão que eu fiquei pensando, né, esperança é um sentimento. A esperança é um sentimento e ela é um sentimento que traz para nós essa expectativa otimista. E essa expectativa ela tá fundamentada na possibilidade que a pessoa tem, né, que a pessoa carrega de que alguma coisa vai dar certo. E aí, então assim, uma outra questão importante assim da esperança é que a esperança ela faz parte da trilogia, da teologia católica, das 3 virtudes que a gente chama de virtudes da teologia católica. Essas virtudes são a fé, a esperança e a caridade. E nós sabemos então que na verdade é a fé que vai gerar a esperança e a caridade também. Ou seja, na verdade, o que significa fé? Nós falamos na última live um pouquinho sobre a questão da fé, quando nós trabalhamos as crenças limitantes, e aí eu falava com a Priscila, né, na quarta-feira passada,
que uma questão importante que eu sempre imaginei e que eu acho fundamental a gente estar conversando aqui, que é a fé. E que, na verdade, a fé não é uma questão puramente religiosa, porque fé é acreditar. Ou seja, então, quando a gente acredita, e acreditar é acreditar nas nossas possibilidades. E acreditar nas nossas possibilidades tem muito mais a ver com autoestima. Porque acreditar nas minhas possibilidades, acreditar significa que eu estou com esse sentimento que alguma coisa vai dar certa, irá dar certa porque eu tenho meios para manejar no sentido de realizar aquilo que eu estou querendo fazer. Então, nós vamos observar que essa fé, ou acreditar, ou essa certeza interna que as coisas transcorrerão da melhor forma possível, na verdade, é uma lucidez psíquica. É como se fosse uma luz interna que nos faz ter essa certeza, essa convicção de que as coisas darão certo, né? Então, isso que a gente vai chamar de fé. E é a fé que vai gerar esperança. Então, o que é essa esperança? É essa certeza que algo ocorrerá, que algo dará certo, que algumas coisas estarão corretas, de que aquilo que eu estou esperando vai dar certo. Mas aí eu procurei, na verdade, entender o que seria esperançar. Esperançar é diferente de esperança, não é, minha gente? Esperançar é um verbo que está no infinitivo, esperançar. E quem fala de esperançar é o Paulo Freire. Olha que coisa linda que ele vai dizer, esperançar. Diz assim, esperançar é ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Ou seja, então ele vai dizer assim, olha, esperança, né? Esperança é ter esperança, né? Esperançar é ter esperança, mas esperança do verbo esperançar. Ele fala assim, então tem gente que tem esperança do verbo esperar. Olha que interessante. Eu falo, eu tenho esperança, eu estou esperando que as coisas vão ocorrer. Então, quando eu estou esperando, é como se eu estivesse sentado à beira do caminho, aguardando que o destino, que alguma pessoa de fora, que alguma questão externa ocorrerá no sentido de trazer aquilo que eu estou aguardando. Mas ele diz o seguinte, a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar, portanto, é levantar, é ir atrás, é construir. Olha que coisa interessante. Então, nesse sentido, e não desistir. Então, esperançar, na verdade, é esse movimento. Então, quando eu fiquei pensando assim, o que significa a palavra esperançar? Ou seja, ela é diferente, portanto, da esperança, que é um sentimento. Esperançar é um verbo, ou seja, movimente, faça, construa. E aí eu procurei na literatura se existia alguns grupos de esperançar e encontrei um grupo de estudiosos da Universidade lá do Nordeste, né? Um grupo de estudiosos do Nordeste, da Universidade Federal do Nordeste. Eles criaram um grupo chamado Esperançar. Aí eles falam o seguinte, né? Que eles colocaram esse nome de esperançar exatamente utilizando essa nomenclatura do Paulo Freire, essa definição do Paulo Freire. Ou seja, é esse movimento, na verdade, de reconstrução, é essa ação para modificar algumas coisas que são colocadas. E aí ela fala o seguinte, né? O Capra vai dizer o seguinte, afirma que o sentimento de esperança não é uma simples convicção de que as coisas poderão dar certo um dia, mas a certeza de que existe um sentido para elas, independente de como elas venham a terminar. Ainda em relação ao discurso da esperança, ele fala que a esperança é isso. Mas esperançar realmente é esse verbo infinitivo. Vamos, né? Partamos para a ação, façamos a transformação. Então, é essa luta que se faz diariamente, é esse movimento ativo, porque nós somos seres históricos, né? Temos uma finitude material, mas as nossas ações não. As nossas ações, ou seja, o nosso ser no mundo,
ele pode ser infinito, realmente. Bom, ainda com relação à esperança, nós vamos encontrar também lá na inteligência emocional. Os estudiosos da inteligência emocional, quando eles traçam o perfil daqueles grandes campeões, aqueles atletas que alcançavam sempre os primeiros lugares, Patrícia, Penélope, sejam bem-vindas, aqueles que estavam sempre recebendo o prêmio dos melhores. Eles então estudaram o perfil, boa noite, Silvana, eles estudaram o perfil, portanto, dessas pessoas que conseguiam chegar ao topo. E eles descobriram então que no perfil do campeão tem algumas habilidades. Eles possuíam algumas habilidades que os faziam diferente dos outros. E dentre essas habilidades que os diferenciavam dos outros, havia o otimismo e a esperança. Achei fantástico isso, não é? Porque o otimismo é, na verdade, a convicção de que você errou, mas que você poderá acertar novamente desde que você faça, desde que você repita, desde que você se esforce. E para isso é preciso, então, ter esperança. Mas essa esperança de esperançar, não é? Olha, eu acredito que eu conseguirei o meu objetivo desde que eu faça esse movimento para alcançá-lo. Aí a gente achou muito interessante e muito legal, não é? Muito bem. Aí também nós conhecemos um autor muito interessante, o nome dele é Viktor Frankl. Esse autor, ele vai fundar uma terapia chamada, na verdade, uma escola psicoterápica chamada logoterapia. E ele trabalha exatamente com a esperança, né? Ele trabalha exatamente com esse sentido de viver, a busca de um sentido para a vida. E aí, esse autor, por que ele vai trabalhar essas questões dessa transcendência do indivíduo, né? Ou seja, como é que a gente pode transcender, então, a nossa realidade para alcançar essa esperança? E aí é muito interessante porque ele vai escrever esse livro exatamente porque ele participou do campo de concentração nazista como prisioneiro de guerra. E aí ele, então, vivendo as dificuldades, vivendo aquele sofrimento... A Nádia entrou. Oi, Nádia. Então, pede para entrar, Nádia. Vai lá e pede para entrar, que eu vou te autorizar. Não é? Só um minutinho que a Nádia chegou, gente. Mas, Nádia, faz uma gentileza, aí embaixo tá dizendo, né? Peça para entrar. Né? E aí você pede que eu autorizo. Né? Vamos ver se você consegue. Aí eu vou ter que pedir ajuda aqui a minha filha. Gente, só um minutinho. Que eu vou ali pedir ajuda aqui. Júlia, a Nádia chegou, mas ela não está conseguindo entrar. Aqui. Não? Ué, ela não tá aqui, não. Tá. Então, ela saiu. Aí, não. Aí que, Nádia? Então, mas ela... É essa? É. Nádia Cristina. Não tá. Meu Deus. Ô, Nádia, você não consegue você pedir pra participar, não? Tem uma aba aí que tem essa opção. Cadê ela? Não tá nem respondendo. Que oi. Nádia, você tá na live?
Dá um ok, fala. Se você tiver, dá um ok, acena aí. Tá vendo? Não, não tá. Não tá não, né? A internet tá ruim. Então, né? É Nádia ou Nádia? Nádia. Quando ela entrar, é só você vir aqui nesses dois, Sei. procurar ela e convidar pra coisa. Ou então ela mesma pede pra participar. Tá. Nádia tem que estar... Mas ela não tá. Tá. Bom, gente, eu acho que a internet dela realmente está muito difícil. Ela não está na live, né? Ela vai enviar a solicitação. Não sei, vamos ver se ela vai conseguir, né? Que ela se preparou para isso, ela está muito animada, mas tudo bem, né? Bom, enquanto a Nádia não chega, porque ela disse que a internet está muito difícil, pode ser que ela não tenha conseguido. Então, o que o Viktor Frankl fará, né? Ele então participa lá do campo de concentração nazista e passa por toda aquela, né, que nós conhecemos, aquela grande dificuldade. E aí então ele vai escrever um livro muito interessante que chama Em Busca de Sentido. Aí ele vai dizer pra gente que foi a partir dessa sua experiência que ele vai entender que é necessário, e aí a partir disso ele vai fundar então essa terapia, né, chamada logoterapia, e que ele fala então que é necessário então que a gente busque transcender a essa situação extremamente desumanitária, tá boa, Fernanda? Desumanizadora, para que o indivíduo mantenha essa liberdade interior e não perder o sentido da vida, apesar dos pesares. Aí, então esse autor, ele será diferente do Freud. Enquanto o Freud vai falar o seguinte, que a grande questão da humanidade é essa ansiedade, porque o Freud vai trabalhar então com as neuroses, falando dessas desordens angustiantes causadas pela ansiedade, por conflitos inconscientes e que nós já trabalhamos aqui. E o Viktor Frankl vai dizer o seguinte, que na verdade o grande problema da humanidade, de muita gente, é a ausência de sentido para a sua vida. Porque quando nós falamos assim da ansiedade, e na segunda-feira, eu fiz uma live aqui, onde nós falávamos então dos problemas de saúde mental na atualidade. E dentre os graves problemas de saúde mental nesse momento, nós estamos vendo o autoextermínio, né? O nível altíssimo de suicídio. E, na verdade, isso acontece numa depressão grave porque a pessoa não consegue mais encontrar sentido para a sua vida. E aí, né, essa frustração, né, da vontade de sentido, ou seja, essa frustração intensa. E aí ele vai dizer assim, como é que a gente pode despertar alguém o sentimento de que ele é responsável perante a vida? Por mais dura, por mais difícil que sejam as circunstâncias, como é que é possível despertar essa pessoa para que ela encontre um sentido para a sua vida? E aí eu fiquei pensando em algumas coisas que a gente já falou aqui. Uma delas, e aí a gente vai recorrer a Freud. Quando Freud vai falar um pouquinho da transitoriedade. Ele tem um texto belíssimo, Freud, quando ele então... Eu vou ficar com óculos aqui, porque a hora que a Nádia entrar eu chamo. Um texto belíssimo quando ele fala da transitoriedade. Ele vai dizer assim, que é muito importante que a gente entenda esse processo que a gente vive, de que as coisas são transitórias. As estações, especialmente as estações, né? Nós temos alternâncias na nossa vida. E aí ele dizia assim, quando a gente entende que nós não somos nessa vida que a gente tem. Por exemplo, eu sou espírita e acredito na imortalidade do espírito. Mas nessa nossa, mesmo acreditando nessa imortalidade, eu sei que nessa minha existência, eu sou Sandra, possivelmente, e eu nunca mais serei a Sandra nesse momento. Ou seja, o que é importante a gente entender é que cada momento, ele é único. Cada momento, mesmo que ocorra
situações semelhantes à situação que ocorreu agora, a minha atitude será diferente. Ou seja, nesse sentido, e aí também o Viktor Frankl trabalha nesse sentido, que esse sentido, essa questão é muito importante na nossa vida, que nós somos únicos e que cada momento da nossa vida é único. Ou seja, nesse sentido, há uma transitoriedade. Olha, cada momento é único. A minha resposta para uma determinada situação sempre será única. Sempre eu terei que mudar, eu não vou repetir. Porque a cada momento eu aprendo alguma coisa. E aí ele diz o seguinte, né? Que se a gente dá conta, então, em determinada situação, investir todo o nosso sentimento, ou seja, nos envolver em determinada situação, e que o Viktor Frankl vai dizer, isso chama amor, né? Quando a gente ama, ou seja, quando a gente se envolve com alguma questão, e quando a gente perde aquela questão importante na nossa vida, nós entramos em luto ou entramos em depressão, diante de perdas muito significativas na nossa vida. E falávamos na live de segunda-feira que o luto, e já falamos aqui várias vezes, né? O luto é quando a gente olha para a realidade e diz, esse objeto, essa situação, esse emprego, essa pessoa não se encontra mais na minha realidade. É necessário, então, que eu reveja as situações boas que ocorreram naquela situação e que eu consiga me desvincular. Ou seja, que eu consiga desamarrar-me, que eu consiga desatar aquela situação. Chorando, sofrendo. E quando eu faço esse movimento, que às vezes demora dias, meses e anos, ou seja, eu estou curado, eu estou curada quando eu faço esse movimento. Então a importância dessa transitoriedade, entender que eu me desvinculei daquela situação, mas, vamos ver se, agora eu vou chamar a Nádia aqui, mas me desvinculei daquela situação, mas enquanto eu estiver jovem, enquanto eu estiver energia, eu estarei investindo em novos objetos, né? Eu estarei amando da mesma forma. Nádia, estamos te esperando, né? Me ajuda aí, Luana, a chamar a Nádia. Eu vou, então, tentar chamá-la, porque ela não está entrando aqui, tá, gente? A Nádia está assistindo, eu vou tentar, tá, Nádia? Gente, ela não está. Ai, meu Deus, e agora, hein? Bom, oi, Nádia, estamos te esperando. Ela não consegue, ela entra, mas ela não tá lá na live. Não sei o que está acontecendo. Bom, então, é essa a situação, não é? Ela entrou? Então vamos lá. Vou tentar, gente. Olha, Mercedes, Patrícia, Simone, Geraldino. Não está. Não, ela não conseguiu entrar. Não conseguiu ainda. Vamos ver, né? Possivelmente ela está com problema lá na internet. Então, é isso, né? E aí, então, como Freud falava dessa transitoriedade. E aí nós estávamos lendo também um outro autor, deixa eu ver o nome dele aqui, um autor americano, que ele falava também, Pietro Mananino, ele falava também desse sentido da vida. Qual realmente... Sandrinha, qual realmente é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? E muitas vezes os nossos pais falam, menino, toma um rumo na vida. Ou seja, é preciso então que a gente encontre esse sentido para a nossa vida, esse rumo para a nossa vida. Ou seja, qual é o propósito? Nascemos, crescemos, morrendo, né? Mas qual é o propósito realmente? Qual é a direção que damos para a nossa vida? Muita gente fala assim, olha, eu tenho... Muitas mães vão dizer, os meus filhos significam, na verdade, a razão da minha vida.
o propósito da minha vida é o meu trabalho, ou então é uma crença particular, eu estou muito vinculado à minha crença. Aí ele fala o seguinte, mas tem alguma coisa interessante em tudo isso. Ele fala, nascer e morrer é um processo biológico. Ele fala, o que não é biológico é o processo, na verdade, de crescer. Porque quando nós estamos inativos, ele diz, a gente está morrendo. Mas quando a gente busca esse crescimento, nós estamos também, nós estamos no nosso caminho. Ou seja, quando nós estamos crescendo, nós estamos construindo um caminho. Mesmo que esse crescimento, ele seja em qualquer dimensão da vida, em todos os aspectos, psíquico, emocional, intelectual. Quando nós estamos nesse processo de crescer, a gente consegue encontrar um sentido para a vida, quando estamos assim. E aí eles falam o seguinte, aquelas pessoas chamadas inovadores são aquelas pessoas que conseguiram encontrar uma direção, alguma coisa nova. E quando elas encontram essa coisa nova, um trabalho novo, ou uma atividade nova, e que elas conseguem estar plenamente sintonizadas, elas estão plenas. Quando elas se encontram sintonizadas naquilo que elas estão fazendo. Regina, né? Então, ele fala o seguinte, pessoas na direção que parece... E aí, a gente pode observar outra coisa. Ele fala assim, e quando a gente encontra uma pessoa que fala assim, olha, essa atividade que eu estou realizando, esse trabalho ou essa nova invenção que eu estou fazendo, ela se casa com os meus objetivos emocionais, com os meus propósitos intelectuais, ou seja, eu estou sintonizado, completamente sintonizado com tudo que eu estou fazendo, eu estou extremamente envolvida, eu estou evoluindo nisso que eu estou dizendo. Eu falo assim, ó, a gente encontrou um gênio. Né, quando as pessoas estão dessa forma envolvidas naquele trabalho. E aí, achei muito interessante essa perspectiva que ele encontra para analisar o sentido da vida. Porque nós vamos voltar daqui um pouquinho lá no Viktor Frankl, né, que foi o trabalho que ele realizou lá no campo de concentração nazista e que trouxe para ele, então, esse conhecimento, possibilitando que ele, então, criasse essa terapia chamada logoterapia. Nós vamos voltar a ele. Tá? Eu só achei importante estar analisando outros autores que também me pareceu muito interessante a forma como ele aborda esse sentido para a vida. E aí ele vai dizer o seguinte, que uma outra coisa fantástica que nos faz dar um sentido para a vida é buscar se aprimorar. Ou seja, então quando a gente faz um trabalho manual, você diz assim, olha, eu tô repetindo, tô lavando, tô cozinhando, lavando, arrumando casa, ou seja, eu estou nessa monotonia da minha vida, isso me faz perder o sentido, isso me faz perder a graça. Mas quando eu busco me aprimorar, quando eu busco reinventar, quando eu busco criar alguma coisa, isso também dá um sentido para a nossa vida. E nós trabalhamos na segunda-feira com a temática da saúde mental. E trabalhando a questão da saúde mental, a gente colocou aqui alguns conceitos interessantes. Além dos conceitos, né, nós falamos também da nossa vivência, do trabalho que a gente realizou com saúde mental. E como que isso bate com o que todos os autores colocam, né? Então, assim, os conceitos hoje de saúde mental, especialmente na reforma psiquiátrica, quando surgiu o grande movimento de tirar os pacientes das instituições, eles então estabelecem um novo pacto, na verdade, na saúde mental, ou uma nova mediação, uma nova forma de cuidar. Quer dizer assim, hoje vamos pensar em novas formas de cuidar. Esse cuidado, então, se dá por uma permuta, por uma mediação, onde reinventar é a palavra-chave. Reinventar laços com o social, com a família, reinventar laços
com os profissionais da saúde. Então a palavra seria reinvenção. E a tolerância substituindo a violência. Achei fantástico. Então, ou seja, saúde mental é reinventar, é tolerar. E aí, trabalhamos também outros conceitos, e um conceito bacana também foi do Callaghan, quando ele vai trabalhar na sua tese de doutorado, ele vai dizer assim, o que é saúde? Qual é o novo conceito de saúde? Então ele diz, saúde é o indivíduo dar conta de dar uma organizada na sua vida e também criar novas normas. Ou seja, de novo, é essa capacidade de reinventar, é essa capacidade de aprimorar, não é? É essa capacidade de usar todos os nossos recursos para a gente ser feliz, né? Ou seja, para estar bem, para buscar essa sintonia com todas as coisas que a gente faz. E aí a Silvana coloca uma coisa fantástica aqui. Quando a gente reinventa, quando a gente cria, porque assim, na verdade, Silvana, quando a gente reinventa, porque nós não somos criadores. Criador é só Deus, né? Só Ele cria. E isso nós aprendemos lá em Lavoisier, né? Nada se cria na natureza. Tudo, o pessoal brincava, tudo se copia, não é? Mas a gente aprendeu assim, nada, né? Tudo se reinventa, né? Tudo se transforma. Então nós não somos criadores, mas a gente recria, a gente reinventa, né? Então, e quando a gente utiliza a nossa capacidade criativa, nós estamos imitando, nós estamos vinculados, na verdade, ao grande poder maior, que é Deus, né? E nesse sentido, a vida toma uma dimensão diferente. E aí, quando a vida toma essa dimensão diferente, é necessário que a gente comece a exercitar essa palavra que nos faz tão bem. A palavra já nos faz bem. A palavra gratidão. Mas quando nós começamos a exercitar a gratidão, com certeza a vida toma uma outra dimensão quando a gente exercita a gratidão. Né? Alguém colocou, vamos lá, tudo se constrói, isso, né? Patrícia, nada se perde, tudo se constrói, não é? Então, aí, exatamente, tudo se constrói. E a Silvana está colocando aqui, quando a gente começa a agradecer, a gente, na verdade, a gente cria uma atitude diferente que a gente falou na live passada, que são as crenças. Falávamos, então, das crenças limitantes e só falamos das limitantes, né? Mas eu falei, olha, falando das limitantes, vamos dizer também das crenças exuberantes, das crenças abundantes, mesmo porque o universo é essa abundância. E quando a gente, então, fala, né, quando a gente está vibrando nessa abundância, nós aprendemos também que toda a nossa energia, ela caminha para a abundância. E isso nos faz ricos. Quando a gente investe toda a nossa energia nessa abundância. Muito bem. Aí, olha que interessante. O Viktor Frankl, né, ele vai pensar o seguinte, né? Que ele observando, então, o grande sofrimento lá no campo de concentração, ele fala que todo mundo já sabe o que era isso, né? O que é essa dificuldade, que todo mundo sabia que na verdade o que os aguardava, na grande maioria, era a morte realmente, né? Lá no campo de concentração nazista. Mas, e aí, eles também sabiam que era necessário que todo mundo continuasse resistindo para não entrar nesse processo grave que é o autoextermínio, né? Que é o suicídio, e que hoje nós sabemos como é um grande problema, né? O universo conspira a nosso favor, né, Keila? Como isso é um grande problema. E aí, gente, não é só para aquele que está num processo de depressão. Em alguns momentos da nossa vida, nós nos vemos tão ofuscados pelos nossos problemas
que a luz interna, que a gente chamou de fé, não é? De acreditar, essa luz interna, que eu falo assim, acreditar é uma luz interna. É uma luz interna que nos aponta a direção, que nos dá, na verdade, opções mais adequadas para que a gente acerte. Então, ele fala assim, quando na verdade, em muitos momentos da vida, que não precisa ser lá no campo de concentração, isso nos falta, né? Ele falava assim, é necessário, então, que a gente busque orientar a pessoa para um alvo no futuro. Nem que seja um truque. Não sei se vocês se lembram do filme A Vida é Bela, né? O filme A Vida é Bela. Tem um outro filme belíssimo que vai contar para nós exatamente a história, não é? Aquele filme é belíssimo, né? A história lá daquele o autor que estava no campo de concentração nazista e que ele dizia para o filho dele, olha, o pessoal tá chegando, vamos só. Então ele conseguia, na verdade, alegrar o filho falando, né, dessa esperança de encontro com a família. E ele fazia toda a festa para que o filho não entendesse que lugar era aquele. E ele sempre estava brincando, olha, estamos aqui brincando, ou seja, então ele fazia um truque para que pudesse manter a esperança dele e a esperança do filho. Então, assim, para fazer esse truque, né, para na verdade manter essa esperança, não é fazer um truque, não é para fazer o truque, é para manter a esperança. Na verdade, ele usava então artifícios, artimanhas, casos para que a pessoa pudesse acreditar que existia uma chance. E aí um outro filme belíssimo que vai contar pra gente sobre isso é o filme, faz parecer que era um jogo, né? Ele tava brincando, ele brincava o tempo inteiro com o filho, aí ele escutava o apito, olha, as crianças estão chegando, é a mamãe que tá chegando. E na verdade era uma situação delicadíssima. E o filme chama A Vida é Bela, porque ele conseguiu, diante daquele tremendo sofrimento, fazer com que a vida ficasse bela. E o outro filme fantástico que fala sobre isso é Um Fio de Esperança. Não sei se alguém já viu o filme, né? Nesse filme, Um Fio de Esperança era um barbeiro, que ele então contava para o pessoal da história, olha, eu escutei a última notícia e que tá dando tudo certo, que nós vamos sair. Então isso fazia com que as pessoas mantivessem acesa a esperança. Então, quando as pessoas se encontram numa situação desesperadora, quando elas não conseguem encontrar nenhum fio de esperança, é preciso que a gente dê uma perspectiva para elas que no futuro, que a vida é cheia de oportunidades. Quem sabe? Talvez, né? Será possível. E aí ele conta também uma outra situação interessante, ou seja, porque ele falava, olha, o presente delas é muito doloroso, não é possível eu falar para ela, viva o seu momento, ou seja, o presente dela é muito difícil. Quem sabe no futuro teremos outras oportunidades. Aí ele fala uma outra coisa que eu achei interessante, ele falava assim do passado, porque em algumas situações, em alguns momentos do nosso passado, nós já conseguimos viver uma situação amorável, amorosa, uma situação feliz, que a gente busque lembrar daquelas situações felizes e que a gente se detenha nessa situação para que ela nos revista, para que ela possa, na verdade, revigorar as nossas forças, a nossa vontade. E aí ele vai citar um autor que eu achei interessante, o Spinoza, que é um filósofo, ele vai dizer assim, o Spinoza dizia assim, a emoção que é sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que dela formamos uma ideia clara e nítida. Ou seja, eu estou vivendo um tremendo sofrimento, muito intenso. Mas se alguém fala comigo assim, para um pouquinho só, vamos lembrar daquela situação, vamos lembrar daquele momento onde você foi recepcionada por seus familiares quando você chegou. Tenta lembrar, tenta viver esse momento. Aí a pessoa lembra, olha que interessante, ela lembra aquela situação imediatamente, aquele sofrimento, aquela emoção de sofrimento, ela é transmutada. Ou seja, a gente consegue mudar naquele momento aquela situação difícil. Aí
E é muito importante, então, que por essas estratégias a gente consiga, na verdade, dando recursos, fornecendo recursos para que a pessoa encontre, né, um jeitinho de viver, um sentido para viver. Aí o Spinoza de novo vai dizer: quem tem por que viver aguenta quase todo como. Ou seja, quando eu tenho por que viver, então como viver será o menos importante. Quando eu tenho por que viver, não é? Por que viver? Por que da sua vida? Qual é o alvo? E aí, mudar a vibração. Isso aí, Keila, bacana, né? Mudar a vibração pela memória afetiva que a Keila está colocando aqui para nós. Mudar a vibração pela memória afetiva. Olha que interessante, gente, que a pessoa muda. E aí eu vou dizer para vocês das nossas experiências realmente com pacientes em profunda depressão. Quando a gente tentava, na verdade, tirá-lo do fundo do poço, né, para que ele buscasse, na verdade, essa memória afetiva, né, e entrasse numa situação diferente, numa vibração diferente. E aí, vamos trabalhar então qual o sentido da vida, que é o trabalho do Viktor Frankl, da logoterapia, né? Ele fala o seguinte: a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida. Ou seja, ele está dizendo que não é importante quando a pessoa está muito triste, sem nenhuma esperança, eu perguntar para ela assim: qual que é o sentido da vida? Ele vai dizer para mim assim: a minha vida não tem o menor sentido. Porque, na verdade, as pessoas muito deprimidas, elas nos responderão assim: minha vida não tem o menor sentido. Mas aí, a grande questão é assim: mas o que a vida espera de você? Tudo bem que você não vê sentido para a sua vida. Tudo bem. Mas o que a vida espera de você? Sabe por quê? Né? Por meio, né? E aí, minha gente, de novo, é por meio do que, gente? Do esperançar. Então, é só possível, na verdade, o que a gente trabalha com as pessoas muito deprimidas é a esperança. Mas aí, a esperança sendo substituída por esse verbo esperançar, muda completamente de figura. Porque esperançar, como nós falamos, é esse movimento. Esperançar é uma ação. Então, veja bem, o que é que a vida espera de você? Porque você não vê sentido para a sua vida. Mas o que a vida espera de você? Olha, a vida espera de você o seguinte: primeiro, todos nós somos únicos, que nós já falávamos no início, né? Cada um é único. Cada um deve responder por cada ato. Cada um tem uma história para ser construída. E o que a vida espera de mim? Que eu dê alguma coisa. E muitas vezes o que eu posso dar é naquele trabalho pequeno que eu faço. Mas é um ato. Ou seja, nesse ato, eu posso imprimir nesse ato um pouco de bondade, um pouco de fé, daquilo que eu tenho dentro de mim. E aí a gente volta lá na autoestima. O que é autoestima? A autoestima pede que a gente dê conta de identificar quais são os nossos valores. O que é que nós trazemos de positivo? O que a gente tem de bom dentro da gente? Com certeza a pessoa deprimida vai dizer: eu não tenho nada de bom. Tem sim. Vamos tentar lembrar aqui alguns momentos bacanas da sua vida. E a pessoa sempre vai lembrar de alguma coisa. E se ela não lembrar, a gente vai buscar essas experiências com os familiares. Mas é preciso que a pessoa enumere as suas qualidades, que todos trazemos, todos têm.
porque nós trazemos o universo inteiro. Jesus nos fala, e essa é a nossa referência. O céu, né? O reino dos céus está dentro de nós. Essa é a referência para o mundo. Jesus dividiu a história. O reino dos céus está dentro de nós. Então todos trazemos virtudes, todos trazemos valores. Se a pessoa não consegue enumerar, se ela não consegue encontrar nenhum valor, que a gente fale com familiares, com amigos, mas a gente precisa ajudar essa pessoa a encontrar, enumerar, que essa pessoa reconheça, identifique esses seus valores e que ela, no ato que ela realiza, ou seja, no ato físico, no trabalho, qualquer coisa que ela faça, que ela consiga encontrar essa virtude, que ela consiga encontrar esse valor. E aí não importa a tarefa, não importa quão pequena seja a tarefa, toda tarefa realizada com o que a gente tem de melhor, ela tende a ser grandiosa, ela tende a ser grande. E aí a gente vai, então, é necessário que a gente consiga arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas que a vida nos coloca, que as pessoas nos colocam, para o cumprimento da exigência do momento. Nesse momento, o que a vida me pede? O que eu posso fazer de melhor? Porque a vida não é algo teórico, a vida é algo concreto. As exigências da vida são concretas. A exigência com o irmão, a exigência com a minha própria vida, elas são concretas. E aí, lembrando, né, que eu sou único, eu sou singular. Nenhuma situação, ela pode se repetir, a experiência vai se repetir, mas a minha forma de responder às experiências da vida, às situações da vida, elas serão únicas, sempre serão diferentes. Eu sempre terei atitudes únicas. E aí, mesmo diante do sofrimento, é muito importante também dizer isso para a pessoa, mesmo diante do sofrimento, como é que a pessoa responde a esse sofrimento? Como é que ela dá conta de superar esse sofrimento que poderá servir de experiência para o outro? Que poderá embasar outras pessoas que passam pelas minhas dificuldades. Então, mesmo no sofrimento, está a possibilidade de ter uma realização única e singular, não é? Então, quando não se espera nada da vida, a vida sempre espera algo de mim, não é? A vida sempre está esperando alguma coisa da minha vida, de mim. E isso, né? A certeza de que eu sou único, a certeza dessa exclusividade me dá o sentido da minha existência como pessoa. Ou seja, porque, gente, eu nunca vou ser substituída por outro. Eu nunca serei representada. Eu posso até ser alguém vai falar por mim, mas eu com toda a minha bagagem nunca serei substituída por ninguém. Eu sou único. E quando eu penso nisso, né? Eu penso nessa grandeza, na responsabilidade de ser única. Ou seja, isso pode iluminar a minha consciência. Então, nesse sentido, eu posso pensar o seguinte: olha, a vida está cheia de oportunidades. E eu posso, em cada uma delas, fazer, dando um pouquinho daquelas minhas virtudes, daquelas minhas habilidades, e isso faz com que eu consiga sair lentamente do fundo do poço, né? Com que a pessoa consiga sair lentamente lá do fundo do poço, dando um sentido para a sua vida, criando um sentido para a vida, criando um significado. E aí, olha que interessante. Para sair de tudo isso, é necessário que a gente busque uma autotranscendência. Ou seja, quanto mais eu esqueço de mim, sabe? Quando eu começo a me dedicar a causas, quando eu começo a me dedicar a amar o outro,
as coisas mudam. Então, esse autor vai dizer assim, que essa nossa autorrealização, ela pode ocorrer numa autotranscendência. Como? Quando eu começo a criar um trabalho ou praticando uma ação em favor do outro. Quando eu começo a experimentar alguma coisa, quando eu encontro alguém para amar, não é? E pela atitude que eu tomo diante do sofrimento. Então, assim, quando eu começo a experimentar aquilo que eu falo, né? Das minhas habilidades, fazendo um gesto de bondade, sendo verdadeiro em algumas ações, buscando a beleza por meio da natureza, da cultura, amando alguém, eu começo, na verdade, a transcender ao meu ato de viver apenas naturalmente. Então, com certeza, a ação de ajudar o próximo, uma pessoa que dá muito mal, né? Comece a ajudar o próximo, comece a ver o próximo, comece a amar uma criança, amar um irmão, amar uma mãe, amar qualquer coisa, né? É essa atitude que nos ajuda a transcender e dar sentido para a vida, para quem perdeu esse sentido, não é? Então, nós estamos com o nosso tempo já quase encerrando, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Né? Então, eu fico pensando, né, gente, que esperançar é esse movimento, né? De acreditar e de fazer. É esse movimento, é essa ação de ajudar o outro, é essa ação de sair de mim e buscar sentido, realizando da melhor forma possível alguma coisa. Então, esperançar, não é? Que a nossa vida se encha de esperançar, para que a gente sempre encontre essa gratidão, essa beleza, para que a gente se torne bastante pleno nas coisas que a gente faz. Não é isso? Bom, obrigado, Luana, excelente explicação. Mais alguma coisa? Mercedes está falando que está ótimo. Alguém quer contribuir, minha gente? Não é? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não sei se a Nádia havia preparado. Quando ela falou para mim que a internet estava muito ruim, que ela estava receosa, então eu fiz esse esforço rápido aqui, né, para tentar substituí-la. Obrigado, Gisele, né? Silvana, pois é. Mas é muito legal, né, gente? Eu assim, fiquei muito... Eu sempre gostei muito desse autor. E aí eu me lembrei realmente dos filmes. E aí, se vocês tiverem oportunidade de rever os filmes, eles trabalham nesse sentido, né? Mesmo essa esperança, como nós vamos ver no filme A Vida é Bela, era uma esperança não de falar, mas era um esperançar, né? Porque ele criava jogos realmente para que o filho se envolvesse e ele sentia que a vida era alegre, que a vida era bela. E diante da iminência de uma morte desastrosa, né? Difícil. E aí, da mesma forma, o filme belíssimo, né? Esse que eu falei com vocês, acho que é Um Fio de Esperança, um filme belíssimo, belíssimo. Da mesma forma, o autor, ele reinventa também, ele trabalha no sentido de levar esperança para as pessoas. Mesmo sem experiência em saúde mental, me dispus a ajudar uma pessoa com depressão. É uma longa caminhada, porém gratificante ver o outro reencontrar o que tudo tem sentido. Ok, obrigado. Keila, você pode participar conosco semana que vem? Tô chamando a Keila aqui, gente. Obrigado, seu Wilson. Para semana que vem a gente trabalhar aqui com a questão da compulsão alimentar, né? A questão da alimentação saudável. Né? Eu tô fazendo o convite aqui, ela tá aqui na live. Você vai dizer ok, Keila? Quarta-feira que vem, ela já tá aqui. Obrigado, seu Wilson. Gente, então na quarta-feira nós estaremos aqui novamente e eu tô convidando a Keila, ela tá no ar, tá, gente? A Keila é nutricionista e eu trabalhei com ela, a compulsão alimentar, e a gente achou muito interessante tá abordando essa questão da compulsão e especialmente o sentido de uma alimentação saudável, né, Keila? Será que a gente podia estar fazendo isso? Ela não me responde, né? Mas ela tá dizendo que sim, tá, gente? Então fica já combinado. Na quarta-feira que vem, nós estaremos trabalhando o tema da compulsão alimentar.
e aí a Keila será a nossa convidada. Eu vou acertar com a Nádia também, o dia que ela estiver aqui em Belo Horizonte, ela é minha vizinha aqui do prédio, né? E a gente dá conta, então, de fazer essa live, tá bem, minha gente? Eu agradeço o carinho de vocês, a atenção, dizendo da minha alegria de estar aqui novamente, né? E aí é isso. Ah, mais uma questão básica, né, gente? Ainda tem um minutinho. Vai acabar, a live vai acabar. Mas eu queria dizer que, na verdade, isso é uma crença também. Então, já que a gente falou que as crenças é que representam o óculos da nossa vida, então a crença de que a vida não tem sentido é uma crença, na verdade, de que forma a alimentação interfere na saúde mental. Então, a crença, na verdade, de que é possível a gente transcender, é possível a gente buscar um sentido, na verdade, para a vida, quando a gente começa quando a gente entende que somos únicos, que o universo é abundante e que a gente tem uma responsabilidade com tudo isso. É isso aí, minha gente. Não caiu, eu vou tocando uma música aqui devagarzinho, né? A Gisele tá dizendo que é uma honra, né, participar da live. A graça dos céus é doce som, salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, sua luz. Então eu vi, a graça livrou meu coração, tão leve me fez sentir, e acreditei, a vida entendi. Por muitos caminhos eu andei, perdido na imensidão. A graça que me trouxe aqui, que vai me conduzir. A graça dos céus é doce som, salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, sua luz, então eu vi, sua luz, então eu vi. Vai cair agora? Para quem nos acompanha sexta-feira estaremos aqui trabalhando a temática aí espírita, né? São as parábolas de Jesus, a fé que transporta montanhas. Tá bem? A parábola da figueira que secou. É isso, gente. Um abraço para todos vocês, Manuela, Ivone. Um abraço, gente.